Sentei-me à mesa naquela tarde como fazia todas as semanas, sabendo que os pratos seriam arrumados, a comida servida, o café pronto e o sorriso de minha filha ainda presente, ou pelo menos a lembrança dele, porque com meu filho mais novo a situação sempre fora mais delicada. A sala estava aquecida pelo sol da tarde que entrava pelas janelas amplas. O cheiro de pão torrado e manteiga misturando-se ao aroma do café recém-passado. Mas havia algo estranho no ar. Uma tensão imperceptível para quem apenas olhasse de fora, mas clara para mim. Minha neta de 8 anos, sentada à minha frente, olhou-me com um desdém que me congelou por um instante. Revirou os olhos e disse, como se fosse a sentença final de algum julgamento que eu jamais poderia contestar: "Você não pode sentar com a gente. A mamãe disse que você é um peso velho." A frase pairou no ar, carregada de um desprezo que não era apenas infantil, mas ecoava como um coro silencioso de todos os olhares da família que me cercavam. Senti o silêncio por um instante, o ar denso, a ausência de qualquer protesto ou desculpa, e em seguida, a risada começou. Primeiro contida, depois mais alta, e então incontrolável, a risada de minha filha, de meu filho, das pessoas ao redor que escolheram transformar minha presença em motivo de comédia, uma piada desconcertante que me reduzia a um objeto do passado, algo que já havia cumprido seu papel e agora era apenas um fardo a ser ignorado ou descartado. Permaneci imóvel, encarando a neta por um instante, seus olhos brilhando com a inocência distorcida que havia sido ensinada a mim contra mim mesmo. E então, fechei os olhos por um breve segundo, respirando fundo para não reagir, para não deixar que o sangue subisse ao rosto, para não permitir que o constrangimento se transformasse em raiva. Sabia que qualquer reação seria interpretada como fraqueza, qualquer palavra como justificativa para me empurrarem ainda mais para o lado de fora. Levantei-me devagar, com a dignidade contida nos ombros, silencioso, um gesto que parecia pequeno, quase irrelevante, mas que carregava todo o peso de uma vida inteira de ensinamentos, sacrifícios e observações, e deixei a mesa sem uma palavra, sem olhar para trás, sentindo cada passo ressoar com o eco de tudo aquilo que me foi tirado sem que eu percebesse. Ao me afastar, caminhei pelo corredor largo da casa. Cada quadro, cada foto familiar, cada lembrança cuidadosamente posicionada nas paredes, me olhando com uma indiferença quase cruel. Lembrando-me de quantos aniversários, quantos natais, quantas noites eu passara, preparando tudo para que todos pudessem se sentir acolhidos, amados, seguros, enquanto eu permanecia no canto, sempre observando, sempre servindo, nunca exigindo. A humilhação daquelas palavras da minha neta não era apenas uma frase infantil. Era o reflexo de anos de negligência emocional, de desconsideração, de pequenos gestos de esquecimento, de ausência de reconhecimento pelo que eu construí, pelo que sustentei, pelo que abdiquei. No silêncio do corredor, sentindo o chão frio sob meus pés, lembrei-me de cada momento em que minha presença foi ignorada, cada conselho desconsiderado, cada pedido de ajuda transformado em piada, cada gesto de amor traduzido em peso. A vida inteira havia me ensinado paciência, controle, estratégia. E naquele instante eu sabia que qualquer explosão seria inútil. Qualquer retaliação emocional seria um passo em falso. Precisava de silêncio, precisava de observação, precisava deixar que o efeito da minha ausência falasse por mim, que a ausência de minha presença na mesa se tornasse um peso que eles sentiriam sem compreender de onde vinha. Entrei no meu quarto sem ser notado, fechando a porta lentamente atrás de mim, como se cada movimento fosse calculado para não atrair atenção, para não dar espaço a mais uma piada, mais uma humilhação. Sentei-me na poltrona velha, aquela que conhecia cada curva do meu corpo, cada ponto de descanso, cada apoio silencioso durante anos de observação e paciência.
Coloquei as mãos sobre os joelhos, senti os dedos formigarem levemente, não de medo, não de raiva, mas de uma energia contida que havia aprendido a guardar para momentos precisos. Lembrei-me da minha esposa, que não estava mais entre nós, dos conselhos dela, de como ela dizia que a dignidade era a arma silenciosa de quem já tinha vencido batalhas invisíveis, que não precisavam de aplausos para serem reconhecidas. Aquela humilhação na mesa, embora dolorosa, não me derrotava. Apenas iniciava o primeiro movimento de uma estratégia mais ampla que eu havia construído mentalmente. Um plano silencioso, invisível, calculado, que faria com que todos percebessem, mais cedo ou mais tarde, que o peso que eles viam em mim era apenas uma ilusão, que a força verdadeira sempre esteve lá, silenciosa, intacta, aguardando o momento certo para se revelar. A noite caiu sem alarde, e com ela veio a calma necessária para que meus pensamentos se organizassem. Observei as sombras da sala projetadas pela luz fraca do abajur, cada detalhe da casa que me lembrava do papel que desempenhei, das histórias que havia sustentado, das mentiras silenciosas sobre quem eu era e do que podia fazer. Peguei o celular e vi a mensagem do meu filho. O pagamento ainda vence amanhã? Li sem surpresa, como se já esperasse o tom impaciente, a pressa disfarçada de preocupação, e respondi com a frieza contida que vinha treinando em mim há anos. Se vira. Não houve emojis, não houve súplicas, não houve nada além da verdade nua e crua. Coloquei o celular de lado, respirei fundo. E pela primeira vez naquela tarde, senti a leveza que acompanha a consciência de quem sabe que cada ação, cada escolha silenciosa será responsável pelo desenrolar futuro. Que aquela noite era apenas o início. Que o verdadeiro peso, a verdadeira presença, ainda não havia se revelado, mas que estava prestes a fazê-lo de maneira que ninguém na mesa jamais esqueceria. Depois daquela tarde, depois da humilhação sentida em silêncio à mesa, sentei-me sozinho em meu pequeno quarto, a luz da lâmpada amarelada, desenhando sombras longas nas paredes, sombras que pareciam abraçar cada lembrança que eu carregava comigo. Fechei os olhos por alguns instantes, tentando organizar o turbilhão que se formara dentro de mim. Mas não havia confusão, não havia raiva imediata, apenas uma clareza silenciosa, uma percepção dura e inevitável de que havia chegado o momento de medir cada gesto, cada palavra e cada consequência. Ao respirar fundo, a memória de minha esposa veio de repente, como se estivesse ao meu lado, sussurrando que paciência e observação eram armas mais afiadas do que qualquer confronto aberto. Lembrei-me de como ela sempre dizia que quem viveu bastante sabe que a força verdadeira não precisa se anunciar, que as batalhas mais decisivas se vencem antes mesmo de serem percebidas pelo adversário, e que a dignidade preservada é uma força silenciosa que se multiplica com o tempo. Passei a mão pelo rosto e senti o peso de décadas de escolhas que haviam moldado minha vida. Escolhas feitas muitas vezes para o bem da família, muitas vezes para garantir a segurança de meus filhos, para lhes dar oportunidades que eu mesmo não tive, para construir algo sólido e invisível que sustentasse todos eles. E agora, sentado sozinho, percebi que toda essa construção, toda essa dedicação, havia sido invisível aos olhos daqueles que mais deveriam enxergar, que mais deveriam valorizar, que mais deveriam reconhecer, e que agora me olhavam como se eu fosse um peso, um fardo, um vestígio do passado que atrapalha o presente deles. Olhei ao redor do quarto, cada objeto carregado de lembranças. Uma fotografia antiga de minha filha ainda criança, com os olhos brilhando de esperança. Meu filho sorrindo desajeitado em algum Natal passado. Pequenos presentes que eu guardava e preservava como fragmentos de uma história que para mim sempre teve significado, mas que parecia não existir para eles. Pensei em cada aniversário que organizei, em cada feriado que passei planejando com cuidado para que todos se sentissem amados,
em cada noite em que deixei meu próprio conforto de lado para cuidar de problemas que não eram meus. Cada um desses momentos me trouxe a consciência de que, por toda a minha vida, havia colocado os outros em primeiro lugar, sempre observando, sempre apoiando, sempre disponível, mesmo quando ninguém pedia ou sequer percebia, e que agora a reciprocidade se resumia a olhares cheios de desprezo e risadas cruéis de uma criança que apenas reproduzia o que lhe foi ensinado. Era como se cada gesto de bondade fosse devolvido em forma de desdém, cada sacrifício reconhecido apenas pelo silêncio que eles escolheram ignorar, e cada gesto de amor transformado em objeto de piada ou desvalorização. Senti uma pontada de dor, mas não era dor de raiva, não era dor de ferida aberta, era a dor silenciosa de alguém que percebe que foi reduzido a uma sombra, a um detalhe irrelevante na própria história que ajudou a escrever. No entanto, com a dor veio também a lucidez. Percebi que por mais que tivessem rido de mim, por mais que tivessem me menosprezado, eu não havia perdido nada essencial. Tudo o que me definiu, minha inteligência, minha capacidade de agir, meu entendimento das coisas, meus recursos, ainda estava comigo. Percebi que, por mais que desejassem me ver sem poder, sem voz, eu ainda detinha a força que não dependia da aprovação deles, que não precisava da validação da família que acreditava poder me rebaixar. Comecei a percorrer mentalmente tudo o que possuía. Pequenas confirmações de controle que eles jamais imaginariam. Contas, documentos, decisões silenciosas que poderiam transformar rapidamente a situação que eles julgavam estar sob seu domínio. Senti uma excitação calma, quase imperceptível, o tipo de energia que nasce da certeza de que quem observa, quem planeja e quem mantém a paciência está sempre à frente daqueles que agem por impulso ou arrogância. Minha mente percorreu as últimas semanas, os últimos meses, todos os detalhes que havia observado à mesa, pequenas falhas de comunicação, gestos que revelavam insegurança, descuidos que seriam importantes para a estratégia que eu começava a delinear silenciosamente. Cada palavra dita pela neta, cada risada da minha filha, cada comentário casual do meu filho começou a se encaixar como peças de um tabuleiro de xadrez que eu começava a visualizar com clareza. Lembrei-me do velho ditado que minha mãe repetia, que pessoas pequenas tentam esmagar quem não reage, mas quem sabe esperar, quem mantém a paciência, conhece o valor da precisão silenciosa. Eu não precisava de gritos, não precisava de confrontos, não precisava de discussões intermináveis. Tudo o que eu precisava era de observação, decisão e ação calculada. A força que antes parecia invisível, agora começava a se manifestar como algo tangível, embora ainda não perceptível para eles. Passei horas naquele estado, sentindo cada memória, cada ressentimento silencioso, cada lembrança de sacrifício, mas também cada lampejo de poder e controle que havia acumulado ao longo dos anos. Não era apenas sobre dinheiro, embora recursos financeiros fossem apenas uma parte do que eu tinha à disposição. Era sobre estratégia, era sobre paciência, era sobre demonstrar que quem despreza não compreende a profundidade de quem subestima. Senti o coração se acalmar, a mente se clarear e uma determinação silenciosa se instalar. Cada ação futura seria medida, cada passo pensado, cada movimento um reflexo da força que eles não podiam imaginar que eu possuía. E assim, naquela noite, enquanto a casa permanecia em silêncio, enquanto a escuridão suavemente entrava pelas cortinas, percebi que o primeiro passo já havia sido dado. Eu havia resistido. Eu havia observado, eu havia começado a transformar a humilhação em consciência e a consciência em planejamento. Tudo ainda estava calmo,
Tudo ainda estava silencioso, mas a maré começava a mudar, e eu sabia, com aquela certeza que apenas quem viveu muito conhece, que o momento da resposta não tardaria. O relógio da sala marcava horas indiferentes, mas para mim cada segundo era parte de uma contagem silenciosa. Cada respiração, um lembrete de que a paciência e a preparação sempre vencem a precipitação e a arrogância. Sentei-me mais profundamente na poltrona, os dedos entrelaçados sobre os joelhos, e observei as sombras dançando nas paredes como se fossem minhas aliadas. Eu ainda era invisível para eles, ainda subestimado, ainda desprezado, mas já não estava vulnerável. A humilhação da tarde havia sido apenas o aviso inicial, o prenúncio de que a verdadeira força não se revela nas mesas, nas risadas ou nas palavras de desprezo, mas na calma, na observação e na ação calculada de quem conhece o valor de sua própria presença e do que pode fazer com ela quando a hora certa chegar. Na manhã seguinte, acordei com a luz tímida do sol atravessando a cortina do quarto, iluminando levemente a mesa de cabeceira onde descansava o celular, as chaves de casa e uma pequena carteira de couro já gasta pelos anos de uso, como se tudo aquilo fosse um lembrete silencioso de que eu ainda existia fora das piadas, das risadas e do desprezo que haviam me relegado à invisibilidade. Aquele silêncio matinal tinha um peso diferente, carregado de possibilidades que antes eu não havia considerado com profundidade, porque sempre existira uma urgência de cuidar, de ajudar, de resolver, mas nunca de observar com atenção, de perceber os detalhes que, quando somados, poderiam se tornar poder. Peguei a carteira e senti a rigidez do couro amolecida pelo tempo. Mas também percebi que dentro dela havia mais do que documentos comuns e cartões de crédito. Havia o registro silencioso de décadas de trabalho, de investimentos feitos em silêncio, de decisões que a família jamais questionara, porque confiava cegamente na presença constante de quem sempre sustentou as pontes. Enquanto olhava para os papéis espalhados sobre a mesa, minha mente começou a viajar pelos anos que passaram, revendo cada decisão, cada movimentação financeira, cada contrato assinado com cuidado e atenção, e percebi com clareza que durante todo aquele tempo eu possuía recursos que ninguém jamais suspeitou. Ferramentas discretas de poder que poderiam inverter aquela humilhação recente em uma lição definitiva e inesquecível. O pensamento de que minha filha, meu filho e até minha neta me subestimavam, me reduziam a um peso, não me causou raiva imediata, mas despertou algo mais profundo, uma energia silenciosa e calculada que vinha de anos de paciência, de observação, de planejamento invisível. Comecei a listar mentalmente os ativos que possuía, cada conta esquecida, cada investimento que parecia modesto, mas tinha rendimentos acumulados, cada propriedade adquirida em momentos de cautela e prudência, cada papel que, se usado com inteligência, poderia criar impacto rápido e decisivo. Não havia pressa, não havia desejo de vingança impulsiva. Apenas a percepção nítida de que a força que eu carregava ainda não tinha sido percebida por ninguém e que a revelação desse poder no momento certo mudaria completamente a dinâmica que eles acreditavam controlar. Peguei uma pasta antiga, a mesma que sempre mantive trancada, cheia de documentos que eu raramente precisava tocar, mas que agora se mostrava essencial. Contratos de imóveis, comprovantes de pagamento, registros de investimentos e fundos que haviam sido acumulados discretamente, sem alarde, sem necessidade de reconhecimento, porque eu nunca dependi da aprovação deles para validar meu valor. Enquanto percorria cada folha, sentindo a textura do papel e o peso da caneta que usaria para assinar ou movimentar o que fosse necessário, senti uma calma profunda, uma clareza que poucas vezes havia experimentado.
Não era apenas sobre dinheiro, embora ele fosse uma ferramenta. Era sobre controle, sobre poder silencioso, sobre a capacidade de transformar uma situação em que eu era visto como irrelevante em uma situação em que eu seria, finalmente, respeitado, não pelo medo, mas pela constatação de que subestimar alguém que sempre foi paciente é um erro que pode custar caro. Comecei a traçar mentalmente os passos. Pequenas ligações, confirmações discretas, movimentos calculados para que tudo estivesse pronto antes que qualquer um percebesse. Sabia que meu filho tentaria resolver a situação com pressa, com arrogância, achando que ainda detinha controle, que minha presença era irrelevante. Mas cada ação minha seria silenciosa, quase invisível, enquanto ele acreditava que o jogo continuava a seu favor. A sensação de poder não me intoxicava. Pelo contrário, trazia uma serenidade rara, uma compreensão de que tudo estava sob meu controle, de que a paciência acumulada ao longo dos anos finalmente encontrava seu momento de expressão. Observei mentalmente os horários de meus filhos, seus padrões de comportamento, as falhas sutis na rotina deles, detalhes que me permitiam calcular quando agir, quando permanecer invisível, e quando uma intervenção discreta causaria o efeito máximo. Cada pequeno gesto, cada decisão tomada em silêncio era como preparar um tabuleiro de xadrez, posicionando cada peça sem que eles sequer percebessem que o jogo já havia mudado. Lembrei-me de situações anteriores, momentos em que subestimaram minha inteligência, riram de minhas observações, ignoraram minhas sugestões, trataram minha experiência como irrelevante. E percebi que todo esse histórico agora se tornava combustível para minha estratégia. A humilhação à mesa não era apenas um incidente isolado. Era a confirmação de que meu poder havia sido esquecido, de que subestimaram a força silenciosa de quem sempre agiu com prudência, de quem sempre soube esperar o momento certo. Comecei a escrever mentalmente uma lista de prioridades, um plano detalhado, que incluiria revisões de contratos, confirmações de documentos legais, contatos estratégicos com bancos e instituições, tudo para que no momento certo, quando a hora chegasse, cada gesto fosse decisivo, cada ação provocasse surpresa e reconhecimento imediato de que minha presença e minha força não podiam ser ignoradas. Enquanto a manhã avançava e a luz mudava de intensidade, a percepção se consolidava. Aquele episódio à mesa havia sido apenas o sinal inicial, a fagulha que acenderia uma sequência de movimentos silenciosos e calculados que, no tempo certo, transformariam a situação por completo. Eu ainda era invisível para eles, ainda considerado um peso, ainda subestimado, mas agora sabia que possuía todos os elementos para virar o jogo. O que antes parecia uma humilhação sem resposta, agora se tornava o começo de um movimento silencioso, de um poder oculto que se revelaria de forma inesperada e definitiva. Sentei-me na poltrona, mãos entrelaçadas sobre os joelhos, e respirei fundo, sentindo o peso da história que construí e a força que ainda possuía, percebendo que a paciência, a observação e a estratégia eram finalmente as chaves para que aquela humilhação se transformasse em reconhecimento e que o momento de agir, quando chegasse, não seria apenas um reflexo da minha força, mas a prova silenciosa de que ninguém jamais deveria subestimar o que um homem que viveu, observou e acumulou é capaz de realizar. Naquela tarde, depois de consolidar mentalmente cada detalhe de meus recursos, cada possibilidade de atuação e cada oportunidade que poderia surgir, decidi que o momento de começar a agir silenciosamente havia chegado. A ação não seria grandiosa, não teria gritos, confrontos ou escândalos. Seria precisa, quase imperceptível, movida por uma paciência cultivada ao longo de décadas e pelo conhecimento de que a força verdadeira se revela no tempo certo e de forma controlada. Sentei-me à mesa do escritório, uma peça de madeira antiga, marcada pelo tempo,
com a superfície desgastada de tantas mãos que passaram por ela, tantas decisões silenciosas que ali foram tomadas, e abri a pasta com todos os documentos que reunira nos últimos anos, aquela coleção discreta e ignorada de contratos, comprovantes, escrituras e registros que continham o poder que eles jamais imaginaram existir em minhas mãos. O coração batia de maneira firme, mas não acelerada, uma sensação de clareza e determinação preenchendo cada centímetro de meu corpo, enquanto meus dedos percorriam cada papel com cuidado, verificando datas, assinaturas, termos e condições, certificando-me de que cada ação que tomasse seria imbatível, legalmente inquestionável, irrevogável em sua força silenciosa. Abri meu computador e comecei a fazer ligações discretas, começando por uma instituição financeira que eu sabia que meu filho não acompanhava, porque acreditava cegamente que tinha total controle sobre a situação. Cada conversa era conduzida com naturalidade, sem alarde, apenas conferindo informações, ajustando dados, garantindo que todas as medidas estivessem em ordem. Não havia pressa. Não havia urgência aparente, mas em minha mente cada passo era calculado para que, quando a tempestade silenciosa se desencadeasse, cada movimento deles fosse previsível, cada reação antecipável. Enquanto falava com os atendentes, fornecendo documentos e conferindo detalhes de contas e contratos, sentia uma satisfação contida, quase imperceptível, que crescia a cada confirmação, a cada registro atualizado, a cada prova de que o controle que eu possuía era completo, invisível e que ninguém na casa poderia imaginar. A cada ligação, a cada número conferido, a sensação de poder silencioso se consolidava. Eu não precisava gritar, não precisava confrontar, não precisava sequer ameaçar. A força estava na preparação, no conhecimento, na paciência e no fato de que eu ainda detinha o que eles julgavam perdido para sempre. Enquanto a tarde avançava, organizei cada documento em pastas separadas, criando uma rede de segurança que garantia que, se alguém tentasse questionar, cada ação estaria respaldada por provas sólidas, cada passo legalmente inquestionável, cada documento um tijolo invisível, construindo um muro de proteção ao meu redor. Ao mesmo tempo, comecei a planejar discretamente a sequência das próximas ações. Quais telefonemas deveriam ser feitos, quais contratos revisados, quais notificações enviadas. A mente trabalhava em silêncio, quase mecanicamente, mas com atenção total, percebendo cada detalhe, cada ponto fraco da estrutura que minha família acreditava controlar, cada falha que poderia ser explorada, para que a humilhação que sofreram ao me menosprezar se transformasse em um despertar inesperado e definitivo. Não havia pressa, mas havia certeza. A primeira ação silenciosa consistia em assegurar que os pagamentos futuros, que até então dependiam apenas da boa vontade deles, estivessem sob minha supervisão indireta, de modo que qualquer atraso ou descuido se tornasse imediatamente perceptível para mim, ainda que eles continuassem acreditando que tudo estava sob seu domínio. Cada ligação, cada conferência de dados, cada documento revisado reforçava essa rede invisível de controle. Ao mesmo tempo, enquanto realizava essas tarefas, minha mente revisava mentalmente os momentos passados. Cada gesto ignorado, cada palavra de desprezo, cada risada que transformou minha presença em piada. Não havia desejo de vingança impensada, mas sim a certeza de que o próximo movimento, silencioso e estratégico, seria suficiente para transformar a percepção que tinham de mim, não por malícia, mas pela constatação de que subestimaram alguém que sempre soube esperar. Ao final da tarde, tudo estava pronto para o que seria a primeira demonstração real de meu poder invisível. Fechei a pasta, desliguei o computador, mas a sensação de controle permanecia, firme e inabalável, como se cada papel, cada documento,
cada ação discretamente tomada tivesse transformado a humilhação da mesa em uma ferramenta de paciência e estratégia. Sentei-me na poltrona do escritório, observando a luz suave que entrava pela janela, refletindo nas paredes como se iluminasse não apenas o espaço físico, mas também a consciência de que, finalmente, eu havia iniciado a transformação daquela situação. A primeira ação silenciosa não precisava de aplausos, não precisava de reconhecimento, mas já começava a fazer efeito, e eu sabia, com aquela certeza que vem da experiência, que o tempo que viria seria o tempo da revelação, que a paciência agora havia encontrado seu momento de expressão e que o impacto, quando chegasse, seria completo, definitivo e inescapável. Enquanto a noite caía, deixando o quarto mergulhado em uma penumbra reconfortante, percebi que havia atravessado uma linha invisível. De vítima silenciosa, a protagonista calculista de sua própria história. Alguém que transformava humilhação em estratégia, desprezo em observação, risadas em força, e que o momento de ação, embora silencioso, já se anunciava como inevitável. A primeira ação estava feita, mas isso era apenas o início. O próximo passo, mais decisivo ainda, aguardava o instante certo. E eu estava preparado, porque finalmente compreendi que a força verdadeira reside na paciência, na precisão, e no tempo, e não no grito ou na pressa de quem acredita poder controlar o que jamais entendeu. Nos dias que se seguiram à minha primeira ação silenciosa, observei a rotina da família com uma atenção meticulosa, quase clínica, percebendo pequenos sinais que indicavam que a maré havia começado a mudar sem que eles sequer soubessem. As mensagens de meu filho começaram a aparecer com frequência diferente, no início curtas, calculadas, quase hipócritas em sua casualidade, como se testassem meu estado de espírito, minha reação, e cada vez que eu lia a tela do celular, sentia um prazer contido, um reconhecimento silencioso de que as peças estavam começando a se mover no tabuleiro que eu havia preparado. Ele perguntava sobre pagamentos, sobre datas, sobre situações que agora dependiam, ainda que de forma indireta, de meu controle. Cada consulta era um reflexo do nervosismo que surgia sem que eles compreendessem a origem da tensão. Minha filha também começou a demonstrar pequenas falhas, distrações, gestos que antes seriam imperceptíveis, mas que agora eu percebia com nitidez. Olhares mais longos para o telefone, comentários hesitantes sobre contas e compromissos, risadas contidas que tentavam disfarçar a inquietação. Pequenas atitudes que indicavam que o equilíbrio que acreditavam ter estava começando a escorregar de suas mãos. O efeito de minhas ações silenciosas começou a se manifestar de forma quase imperceptível, mas inegável. Uma ligação inesperada de um gerente do banco trouxe informações sobre um atraso de pagamento que meu filho havia ignorado, acreditando que a responsabilidade total estava sob seu comando. Anotei mentalmente cada detalhe, cada erro, cada omissão, sentindo uma satisfação contida, mas profunda, pois a força que antes parecia invisível agora começava a surtir efeito, e eu permanecia calmo, sereno, observando cada reação à distância. As mensagens de meu filho tornaram-se mais frequentes, carregadas de pressa velada, de tensão que não se escondia completamente, e eu respondia sempre de maneira concisa, direta, mantendo o controle total da situação. Cada palavra escolhida cuidadosamente, cada frase reduzida à mínima expressão de atenção, mas suficiente para lembrá-los de que eu ainda estava no comando, de que minha presença, embora ausente fisicamente da mesa, era sentida de maneira crescente e inevitável. Enquanto isso, minha mente revisava todos os acontecimentos passados, cada gesto de desprezo, cada risada que transformou minha presença em algo invisível, e percebia que a paciência cultivada ao longo de anos começava a se revelar não apenas uma virtude, mas uma arma silenciosa e precisa. Reparei nos pequenos detalhes do comportamento deles,
a impaciência que surgia nos intervalos de conversas, a pressa em solucionar problemas que agora não podiam mais controlar sozinhos, a maneira como tentavam manter a aparência de normalidade, enquanto seus movimentos se tornavam previsíveis, quase mecânicos, diante da força invisível que eu começava a exercer. Era fascinante perceber como a expectativa de controle absoluto por parte deles agora se chocava com a realidade que construí silenciosamente. Uma realidade em que cada ação minha era medida, cada movimento calculado, cada resultado antecipado e garantido. Nos momentos de silêncio, observando a cidade através da janela, percebi que essa força silenciosa não se manifestava apenas no aspecto financeiro, mas também no psicológico. A ansiedade começava a surgir como sombra invisível sobre suas rotinas. Uma inquietação que eu via em mensagens, em ligações, em comentários velados de minha filha, sobre pequenas contas ou lembretes de compromissos, e em cada gesto, cada olhar, havia a percepção de que algo estava fora de seu controle, algo que não podia ser resolvido por palavras vazias ou tentativas de manipulação. A cada dia, a tensão aumentava, e eu permanecia calmo, respirando devagar, sentindo o peso da observação e da paciência, percebendo que a verdadeira força reside naqueles que esperam o momento certo, que planejam cada passo e que permanecem invisíveis até que a revelação seja inevitável. Em um desses dias, recebi uma ligação de uma instituição financeira que eu nem lembrava ter contato frequente, informando sobre uma pendência que havia sido ignorada por meu filho. E nesse instante, a sutileza da situação se revelou. Ele acreditava controlar tudo, mas já não controlava nada, e eu, silencioso, ainda observava sem pressa, sem alarde, apenas confirmando os dados, ajustando o que fosse necessário, garantindo que cada movimento tivesse efeito máximo quando o momento de agir de maneira mais decisiva chegasse. As mensagens do meu filho tornaram-se cada vez mais desesperadas, pedindo detalhes, solicitando respostas, tentando pressionar, mas eu permanecia calmo, respondendo apenas o necessário, sem oferecer pistas do que estava por trás de minha paciência, sem revelar sequer metade do que havia acumulado e preparado, porque sabia que a força verdadeira se manifesta com o impacto do inesperado. O dia seguinte trouxe outra confirmação. Pequenos erros administrativos começaram a surgir, pagamentos não processados, contratos que expiravam sem renovação, detalhes que meu filho julgava terem sido completamente controlados por ele. E cada falha era uma prova silenciosa de que a maré havia virado. Eu observava tudo, cada movimento, cada expressão de preocupação ou irritação que transparecia nas mensagens, e sentia uma satisfação contida, não de vingança cega, mas de quem compreende que a paciência, a observação e a estratégia são mais poderosas do que qualquer reação impulsiva. A presença invisível que eu exercia agora começava a ter consequências tangíveis. O efeito psicológico da primeira ação silenciosa se combinava com as implicações práticas das medidas que tomei, criando uma tensão que crescia a cada dia, tornando claro para todos que a situação que acreditavam controlar não era mais inteiramente previsível ou administrável. Enquanto a noite caía e eu me sentava novamente na poltrona do escritório, revendo mentalmente cada passo dado, cada documento verificado, cada ligação realizada, percebi que o caminho estava aberto para as próximas etapas. O impacto da minha primeira ação silenciosa já se manifestava de forma real e mensurável, e eu sabia que cada reação da família, cada movimento deles, continuaria a alimentar a estratégia que se desdobrava com precisão. A paciência continuava sendo minha aliada, o silêncio meu escudo e o conhecimento acumulado ao longo de uma vida inteira, meu poder oculto. Cada sinal de nervosismo, cada mensagem impaciente, cada erro cometido sem perceber,
Revelava que o primeiro efeito havia sido alcançado, que a maré havia começado a virar, e que o verdadeiro desenlace, quando chegasse, seria inevitável, completo e irrevogável, fruto da paciência, da observação e da ação calculada de alguém que sempre soube esperar pelo momento certo para revelar seu poder. Nos dias seguintes, a tensão começou a se tornar palpável, uma presença invisível que pairava sobre cada gesto da família, que contagiava o ambiente como uma sombra silenciosa que ninguém conseguia enxergar, mas que todos sentiam. As mensagens de meu filho tornaram-se mais insistentes, agora carregadas de pressa e preocupação velada. Cada palavra escolhida com cuidado para tentar testar os limites do que ele acreditava ainda controlar, enquanto eu permanecia imperturbável, observando cada movimento, calculando cada resposta, sentindo a satisfação silenciosa de quem sabe que a paciência e a estratégia estão funcionando como previsto. Minha filha, por sua vez, começou a demonstrar sinais de tensão mais evidentes, o semblante carregado de pequenas hesitações, olhares longos para o telefone, comentários que escapavam sem intenção, revelando preocupações que ela tentava disfarçar, mas que eram perceptíveis para quem, como eu, observava cada detalhe com atenção. Cada pequeno erro que cometiam, cada decisão tomada precipitadamente, cada deslize administrativo, tornava-se uma peça a mais na estratégia que eu construíra. Um passo silencioso rumo à transformação total da situação. As consequências de minha primeira ação silenciosa começaram a se manifestar de forma cada vez mais concreta. O atraso em pagamentos, a necessidade de revisões inesperadas, a descoberta de pendências que eles acreditavam estar sob controle próprio. Tudo isso se acumulava de maneira natural, sem que eu precisasse intervir de forma ostensiva, porque o efeito da paciência e do planejamento estava se revelando sozinho. Observei cada telefonema deles, cada tentativa de esclarecer detalhes, cada mensagem enviada em horários improváveis, e percebi que a insegurança havia se instalado de maneira profunda, corroendo a confiança que antes julgavam absoluta, mostrando que a situação estava muito além do que eles poderiam controlar sozinhos. Enquanto isso, minha própria rotina permanecia calma, metódica, quase ritualística. Revisava documentos, confirmava informações, anotava cada detalhe que poderia ser relevante, ajustava pequenas ações, tudo com a consciência tranquila de que cada movimento futuro seria mais impactante porque a base silenciosa já havia sido construída. A cada dia, o efeito psicológico da situação se intensificava. O filho, antes seguro e arrogante, agora tentava disfarçar a preocupação com mensagens breves e evasivas, buscando um controle que já não possuía. A filha, preocupada com a imagem e o que os outros poderiam pensar, procurava explicações para os erros e atrasos, e em cada gesto dela, cada comentário, cada expressão tensa, eu via o reflexo da força invisível que agora se tornava tangível. Pequenos erros administrativos se multiplicavam. Contratos eram revisados às pressas. Decisões que julgavam simples precisavam de análise urgente, e a sensação de controle que possuíam há pouco tempo se transformava lentamente em nervosismo crescente. Eu permanecia sereno, observando cada sinal, sabendo que a escalada da crise não era causada por minha intervenção direta, mas pelo efeito natural das medidas discretamente tomadas, pela força de uma presença que se mantinha invisível, silenciosa, mas inevitável. Em uma dessas manhãs, recebi uma ligação de um gerente de banco que explicou detalhadamente uma pendência que meu filho havia ignorado, uma falha que ele acreditava ter sido corrigida. E a constatação de que a situação estava fugindo completamente ao controle deles me trouxe uma satisfação contida, mas intensa. Cada detalhe que surgia, cada pequena confusão, cada erro administrativo, era como uma confirmação de que o plano funcionava exatamente como eu havia previsto. A ansiedade se manifestava em cada mensagem recebida,
em cada telefonema, em cada tentativa desesperada de consertar algo que já não podia ser revertido sem minha intervenção. Eu respondia apenas o necessário, com precisão cirúrgica, sempre mantendo a calma, a serenidade e o controle, observando a escalada da crise se desenvolver, sabendo que cada erro cometido por eles apenas reforçava minha posição silenciosa e poderosa. Enquanto o dia avançava, notei que a tensão começou a se refletir em conversas entre eles, falas que eu percebia por comentários alheios ou recados trocados que chegavam até mim de forma indireta, pequenas expressões de frustração, de nervosismo, de preocupação com detalhes que antes eram irrelevantes. Cada comentário, cada gesto, cada olhar era um indicador de que a rede invisível que construí estava funcionando, que o poder silencioso que possuía começava a se tornar evidente, ainda que eles não compreendessem sua origem. Era uma escalada sutil, mas constante, uma mudança de maré que alterava a dinâmica familiar sem que eles soubessem o motivo, e eu permanecia calmo, observador, mantendo a paciência como aliada, a estratégia como guia, o silêncio como escudo. Ao anoitecer, sentei-me na poltrona do escritório e revisei mentalmente todos os passos dados até então. A primeira ação silenciosa, os ajustes, os contratos conferidos, os pagamentos monitorados, tudo funcionava em perfeita sintonia com o plano que eu havia traçado. Percebi que a escalada da crise não era apenas financeira, mas também emocional. A insegurança se manifestava nas atitudes deles, na forma como lidavam com cada detalhe, no nervosismo que transparecia, mesmo quando tentavam manter a aparência de normalidade. Cada pequeno erro cometido sem perceber reforçava minha posição. Cada falha se tornava uma prova de que a força verdadeira reside na paciência, na observação e na ação precisa, e não na pressa ou no grito. Eu estava no controle absoluto, ainda invisível, mas agora com a certeza de que a situação, inevitavelmente, chegaria ao ponto em que eles compreenderiam que haviam subestimado alguém que sempre soube esperar. Enquanto olhava pela janela, a noite caindo lentamente, senti que a maré havia definitivamente mudado. O efeito das minhas ações silenciosas se intensificava a cada instante, a tensão aumentava e a crise escalava de forma que, quando o momento decisivo chegasse, o impacto seria total, inescapável e irrevogável. Eu permanecia calmo, respirando devagar, sentindo a paciência se transformar em poder e a observação se tornar uma arma, sabendo que a verdadeira força não é percebida até que se manifeste com precisão, e que a escalada da crise agora estava apenas começando, preparando o terreno para o desenlace inevitável que eu já visualizava com clareza absoluta. Os dias que se seguiram à escalada da crise trouxeram uma nova dimensão à situação. Uma dimensão que eu ainda não havia previsto completamente, mas que se revelava inevitável diante do efeito crescente das minhas ações silenciosas. A família, já incomodada com os pequenos erros administrativos, as mensagens ansiosas e os pagamentos atrasados, começou a procurar respostas em lugares que antes jamais imaginariam recorrer. Amigos próximos, vizinhos, conhecidos do trabalho e até pessoas da comunidade começaram a receber explicações enviesadas, relatos curtos e seletivos sobre os acontecimentos, narrativas cuidadosamente elaboradas que buscavam justificar o que eles não conseguiam controlar, mas que ao mesmo tempo alimentavam uma percepção pública de que algo grave estava acontecendo. Observando de longe, sem nunca intervir de maneira ostensiva, percebi que a situação começava a ganhar uma dimensão social inesperada, que os movimentos feitos por mim em silêncio agora reverberavam além das fronteiras do círculo familiar, e que a tensão que sentiam não era apenas interna, mas também fruto da atenção externa que, sem querer, começava a recair sobre eles. Mensagens e ligações começaram a chegar, discretas, quase informais, de pessoas que eu não via há anos,
conhecidos que sentiam curiosidade ou preocupação diante de rumores que circulavam. Cada contato era uma confirmação de que a rede que eu havia construído em silêncio não apenas funcionava, mas estava prestes a se tornar visível aos olhos de quem sempre acreditou poder me ignorar. A minha reação, ou melhor, a ausência dela, passava a ser interpretada de diversas maneiras, algumas vezes com incerteza, outras vezes com ansiedade. E cada gesto calculado, cada silêncio mantido, aumentava o efeito de dúvida e desconforto que se instalava na rotina da família. Eu permanecia sereno, revisando mentalmente cada passo, cada ação tomada, cada ligação, cada documento, sabendo que o momento da revelação completa ainda não havia chegado, mas que o impacto silencioso já começava a se consolidar e que cada pessoa que recebia relatos parciais, sem meu envolvimento, começava a criar uma percepção própria sobre o que realmente estava acontecendo. Enquanto observava, percebi que a tensão se intensificava de forma quase orgânica. A filha, preocupada com a imagem social e com o que poderiam pensar de sua competência, começou a publicar mensagens indiretas, atualizações nas redes sociais e pequenos comentários que tentavam justificar falhas ou demonstrar preocupação, mas que, paradoxalmente, apenas revelavam a falta de controle que sentiam. Meu filho, por sua vez, continuava a enviar mensagens pedindo explicações, tentando organizar pagamentos e resolver pendências, mas cada ação dele refletia um nervosismo crescente, uma ansiedade que surgia sem que ele pudesse compreender sua origem. E eu permanecia imperturbável, observando cada movimento, cada mensagem, cada gesto, sentindo a satisfação silenciosa de quem sabe que o efeito das ações bem calculadas transcende qualquer confronto direto. Nessa mesma semana, comecei a notar uma mudança sutil na forma como pessoas próximas da família passavam a interagir. Contatos que antes eram frequentes, cheios de cumplicidade, agora se tornavam cautelosos, cheios de hesitação, e mesmo aqueles que não tinham conhecimento direto da situação percebiam uma mudança de energia, uma tensão invisível que pairava sobre cada conversa, cada ligação, cada interação. Essa percepção se refletia de maneira indireta sobre a família, que agora precisava lidar não apenas com os problemas internos e financeiros, mas também com a atenção externa, com perguntas inocentes ou curiosas de terceiros, com olhares críticos e questionamentos velados que surgiam em reuniões e encontros sociais. Eu observava tudo, silencioso, registrando cada detalhe, cada reação, cada falha de interpretação que surgia e percebia com clareza absoluta que a escalada da crise estava atingindo níveis que iriam muito além da minha expectativa inicial e que cada passo meu, embora invisível, estava causando efeito profundo e concreto. Em uma manhã particularmente calma, recebi uma ligação de um conhecido antigo, alguém que há anos não conversava comigo, trazendo perguntas sobre a situação familiar, e ao ouvir cada palavra, percebi que a narrativa construída pela própria família começava a se contradizer aos olhos de quem observava de fora. A preocupação genuína das pessoas que recebiam informações incompletas refletia o poder invisível que eu exercia. Eles ainda acreditavam controlar os acontecimentos, mas agora havia elementos externos, opiniões alheias, interpretações de terceiros que criavam uma pressão adicional sobre eles, uma tensão que crescia sem que percebessem e que se manifestava em gestos de impaciência, olhares apreensivos, mensagens enviadas em horários improváveis e decisões precipitadas que apenas reforçavam o efeito do que eu havia planejado. Enquanto a tarde avançava, percebi que a situação social havia se tornado um reflexo perfeito do impacto das minhas ações. Cada movimento, cada tentativa de justificar,
Cada tentativa de manter controle criava novas fissuras, novos pontos de tensão, novas oportunidades para que a força silenciosa que eu possuía se revelasse em toda a sua extensão quando chegasse o momento certo. Sentei-me na poltrona da sala, observando a luz do sol se dissipar lentamente, e percebi que a reação pública inesperada não havia sido planejada diretamente, mas que surgia como consequência natural do efeito de paciência, estratégia e ação silenciosa. Cada mensagem, cada telefonema, cada comentário observado em redes sociais, tudo se tornava um indicador de que o poder que eu detinha, até então invisível, começava a se manifestar de forma tangível, e que a tensão acumulada dentro e fora da casa atingia níveis que anunciavam de maneira silenciosa que o momento da grande virada estava cada vez mais próximo. A noite chegou, e com ela a percepção clara de que a escalada da crise havia assumido uma dimensão nova, mais ampla, envolvendo não apenas a família diretamente afetada, mas também a rede social em que se moviam. Pessoas que antes eram irrelevantes agora se tornavam testemunhas indiretas de uma força que eles jamais poderiam compreender completamente. Permaneci sentado, respirando devagar, sentindo cada detalhe da situação, cada consequência silenciosa de minhas ações, sabendo que a paciência, a observação e o planejamento estratégico estavam finalmente mostrando seu efeito, que a reação pública inesperada funcionava como catalisador de tensão, e que a hora da revelação completa, quando chegasse, seria definitiva, irrevogável e inescapável, pois a força que eu mantinha oculta finalmente começava a emergir de forma perceptível e poderosa. O dia finalmente chegou. O dia em que a tensão acumulada alcançaria um ponto inevitável, e eu sabia, desde o momento em que decidi agir silenciosamente, que um confronto seria necessário, mas não do jeito que eles imaginavam. Não haveria gritos, não haveria choros, não haveria implorações. Seria um encontro onde a força invisível, a paciência cultivada ao longo de anos e a precisão de minhas ações se manifestariam com clareza absoluta, revelando de uma vez por todas quem detinha o verdadeiro controle. Recebi uma ligação de meu filho durante a manhã, o tom de sua voz diferente do habitual, carregado de uma urgência nervosa que denunciava o crescimento da tensão. Ele perguntou sobre detalhes, tentou minimizar erros, justificou atrasos e falhas, mas cada palavra dele apenas confirmava que minhas ações silenciosas haviam surtido efeito, que o impacto de minhas intervenções já começava a transformar o que antes parecia irreversível em uma situação sob meu controle absoluto. Respirei fundo antes de responder, cuidadosamente calibrando cada sílaba, cada pausa, cada nuance, deixando claro, sem precisar dizer diretamente, que o equilíbrio havia mudado e que cada gesto deles agora estava sendo observado com precisão e atenção. Mais tarde, quando batiam à porta de minha casa, percebi que a hora do confronto direto finalmente chegara. Não houve aviso, não houve preparação por parte deles que pudesse alterar o curso dos acontecimentos, porque eu já havia desenhado cada passo, cada detalhe, cada possível reação. Ao abrir a porta, vi meu filho e minha nora com olhares mistos de ansiedade e desespero, uma mistura de frustração e medo que eu havia antecipado. A criança, minha neta, ainda alheia à gravidade da situação, segurava a mão da mãe e olhava curiosa, sem compreender o peso do que estava prestes a acontecer. Meu filho tentou sorrir, tentou quebrar a tensão com palavras que soavam ensaiadas, tentando manipular, explicar, negociar, mas eu permaneci firme, silencioso, meus olhos fixos nos dele, minha postura imutável, transmitindo uma calma que contrastava com o nervosismo deles e que, por si só, era suficiente para demonstrar que a maré havia mudado de forma definitiva. Durante a conversa, percebi cada gesto, cada hesitação, cada escolha de palavras, analisando silenciosamente cada falha, cada mentira implícita, cada tentativa de manipulação emocional.
Meu filho tentou argumentar sobre pagamentos, sobre prazos, sobre responsabilidades que agora não podiam mais ser controladas por ele sozinho, e minha nora tentou interceder, trazendo detalhes, justificativas, tentativas de apaziguar a situação, mas cada tentativa deles apenas reforçava o efeito que eu já esperava. A percepção de que a força que eles acreditavam inexistente estava presente, firme, precisa, e que não havia como contorná-la. Mantive o silêncio o máximo possível, apenas respondendo quando necessário, com precisão cirúrgica, cada palavra escolhida para provocar reflexão, cada gesto calculado para transmitir que a paciência havia sido minha aliada e que agora eu estava no controle total, sem precisar de alarde, sem precisar de agressividade. O confronto direto não se resumiu apenas às palavras. Cada documento que eu havia preparado, cada contrato que mantive em mãos discretamente, cada registro de pagamentos e investimentos estavam prontos para serem apresentados caso fosse necessário. E a simples presença desses elementos já transmitia a mensagem que palavras não poderiam igualar. Eu tinha o poder, e eles não. O nervosismo se intensificava, a ansiedade se tornava quase palpável. E eu permanecia calmo, respirando devagar, sentindo cada momento como parte de um movimento maior, a culminação de semanas de planejamento, paciência e observação. A percepção deles de que não mais controlavam a situação, que cada gesto estava sendo antecipado e que eu detinha todos os elementos de decisão, criava uma tensão intensa, quase sufocante, e eu, sereno, observava com satisfação silenciosa o efeito de minhas ações surgindo de maneira concreta e inevitável. Enquanto a conversa se desenrolava, percebi que a verdadeira força não residia apenas no controle de recursos, mas na forma como cada palavra, cada pausa e cada gesto transmitia uma autoridade inquestionável. Uma calma que só quem observa, planeja e age com estratégia absoluta consegue exercer. Meu filho tentava impor sua versão dos fatos, minha nora tentava mediar e justificar, mas a realidade era inescapável. Eles haviam subestimado alguém que sempre soube esperar, alguém que sempre planejou com precisão, alguém cuja paciência não era fraqueza, mas força contida e crescente. Cada gesto deles era um reflexo do nervosismo. Cada tentativa de manipulação emocional era inútil diante da presença serena e calculista que eu mantinha. Ao final do confronto, a sensação de vitória silenciosa tomou conta de mim. Eu não precisei gritar, não precisei acusar, não precisei demonstrar impaciência. A calma absoluta, o conhecimento profundo e a estratégia cuidadosamente construída haviam falado mais alto do que qualquer palavra poderia. Eles saíram da minha casa sem entender completamente a extensão do que estava acontecendo, confusos, tensos, impotentes diante da força invisível que agora se manifestava claramente. Eu permaneci na porta por alguns instantes, observando-os ir embora, respirando devagar, sentindo a certeza de que o momento decisivo havia chegado, que a paciência havia se mostrado mais poderosa do que qualquer tentativa de desrespeito ou subestimação, e que a escalada da crise, o confronto direto e o efeito silencioso de minhas ações haviam preparado o terreno para a fase final, quando a realidade atingiria todos de forma irrevogável e definitiva. Nos dias que se seguiram ao confronto direto, a tensão que havia se acumulado alcançou seu ápice e eu percebi, com uma clareza quase tangível, que a realidade da situação começava a se impor de maneira inevitável e irrevogável. As mensagens de meu filho, antes carregadas de urgência contida e ansiedade velada, tornaram-se agora quase implorantes. Tentativas desesperadas de controlar algo que já não lhes pertencia, e cada palavra digitada em suas telas era um reflexo do efeito silencioso, mas profundo, de minhas ações. Cada telefonema recebido de bancos, instituições financeiras
E pessoas próximas trazia detalhes de falhas, atrasos, confusões e decisões precípitas que eles não haviam conseguido prever. E cada uma dessas informações me fortalecia internamente, confirmando que a paciência, a observação e a ação calculada haviam finalmente produzido o impacto esperado. A sensação de que o poder silencioso que eu possuía se manifestava de forma concreta, atingindo simultaneamente as esferas financeira, emocional e social da família, preenchia-me de uma calma profunda, como se cada passo anterior tivesse sido apenas o prelúdio de um desfecho inevitável. O primeiro efeito real se materializou quando o aviso formal sobre a pendência financeira chegou à casa deles. Não precisei intervir diretamente, não precisei explicar nada, porque a estrutura que eu havia cuidadosamente montado havia se encarregado de mostrar a magnitude da situação de forma independente. As cartas, as notificações, os atrasos que antes pareciam triviais tornaram-se agora evidentes, visíveis, inevitáveis. E a família começou a perceber, com um misto de desespero e incredulidade, que estavam à mercê de forças que subestimaram completamente. O filho enviou mensagens incessantes. A filha tentava justificar a situação perante amigos e conhecidos, mas cada gesto apenas confirmava a extensão da minha presença invisível e do controle que eu exercia sobre os acontecimentos. Observei de longe, silencioso, registrando cada expressão, cada hesitação, cada tentativa de remediar o que já estava definido. E senti a satisfação serena de quem compreende que o verdadeiro poder não se anuncia, mas se impõe de maneira quase imperceptível, com resultados inevitáveis. Enquanto eles tentavam desesperadamente reorganizar a rotina, contatar bancos e corrigir erros, a tensão se espalhou de forma silenciosa para amigos, vizinhos e conhecidos da família, que começaram a perceber a inconsistência das explicações, os conflitos entre relatos e a desordem crescente. O impacto social se somou ao efeito direto das minhas ações. Pequenos gestos que antes pareciam triviais, agora ganhavam uma dimensão de consequência, e cada falha, cada atraso, cada decisão precipitada se tornava parte de um efeito dominó que ninguém poderia interromper. Eu permanecia calmo, respirando devagar, sentindo cada detalhe, cada consequência, cada reação deles, com a consciência tranquila de que não havia injustiça, não havia malícia, apenas a constatação de que subestimaram alguém cuja paciência e planejamento silencioso eram muito mais poderosos do que qualquer impulso ou arrogância poderia imaginar. Em um desses momentos de observação silenciosa, recebi notícias de terceiros, pessoas que haviam percebido a situação e entraram em contato para questionar, informar ou apenas expressar surpresa. E cada relato corroborava a narrativa de que o impacto de minhas ações se estendia além do círculo familiar. A filha, tentando preservar alguma dignidade, tentava explicar aos amigos, aos conhecidos, aos vizinhos, mas cada palavra parecia reforçar o quanto estavam fora de controle. O filho, desesperado, tentava telefonemas incessantes, textos urgentes, mensagens de voz longas, tentando reparar erros, mas cada tentativa não passava de uma confirmação de que a maré havia mudado, de que o controle que acreditavam possuir era agora uma ilusão, e que a força que eles ignoraram estava se manifestando com clareza absoluta, silenciosa, mas devastadora. O ápice da consequência final se deu quando percebi, observando com atenção, que cada ação que planejara, cada movimento que mantive oculto, havia produzido efeitos que não poderiam mais ser revertidos sem admitir minha posição de poder. A sensação de controle absoluto se consolidava, e a constatação de que a humilhação inicial, a risada à mesa, a frase cruel da neta, tudo aquilo que parecia apenas doloroso, agora se tornava insignificante diante da realidade que se impunha. Eu não era mais invisível.
Não era mais subestimado, e minha presença, antes desconsiderada, agora se manifestava de forma definitiva. Senti uma calma profunda, uma percepção rara de quem observa a justiça silenciosa se concretizar, de quem compreende que o efeito do planejamento e da paciência é mais poderoso do que qualquer reação impensada. Enquanto o dia se aproximava do fim, notei as mudanças comportamentais na família. Gestos mais contidos, olhares tensos, conversas sussurradas, mensagens trocadas em segredo. Todos sinais de que a percepção de impotência se instalara de forma irreversível. Eu permaneci sereno, sentado na poltrona, sentindo a força silenciosa da paciência, da estratégia e da ação calculada se manifestar de maneira completa, e percebi que cada movimento deles era agora uma reação às minhas decisões, à minha presença invisível, à minha capacidade de transformar humilhação e desprezo em efeito tangível e irrevogável. A consequência final não foi explosiva, não teve gritos ou escândalos, mas foi absoluta. Eles compreenderam, sem precisar de explicação, que subestimaram alguém que sempre soube esperar, planejar e agir com precisão. Ao anoitecer, a sensação de vitória silenciosa se consolidou. Eu não precisei humilhar ninguém, não precisei demonstrar raiva, não precisei exigir reconhecimento. Cada detalhe das minhas ações, cada passo cuidadosamente calculado, havia produzido a consequência inevitável. Senti pela primeira vez que o ciclo estava completo. A humilhação inicial transformou-se em aprendizado silencioso. A arrogância deles foi confrontada pela paciência e pela inteligência, e eu, finalmente, observava o efeito pleno de uma força que sempre existiu, mas que foi reconhecida apenas no momento certo, quando não havia como ignorá-la ou reverter suas consequências. A consequência final era clara, inescapável e irrevogável, e eu permaneci sentado, respirando devagar, sentindo a calmaria que surge depois da tempestade silenciosa, certo de que a lição havia sido aprendida, sem que eu precisasse levantar a voz ou demonstrar raiva, apenas com a força de quem sempre soube esperar. Depois que a tempestade silenciosa se revelou em sua plenitude, senti uma leveza inesperada. Como se cada movimento calculado, cada passo planejado, cada ação silenciosa, finalmente tivesse libertado não apenas a minha posição na família, mas também o meu próprio espírito de um peso que carregava há décadas. Os dias seguintes foram marcados por uma calmaria distinta, não pela ausência de problemas ou desafios, mas pela sensação de controle absoluto sobre a minha própria vida. Uma liberdade que jamais havia experimentado plenamente enquanto mantinha meu papel como o cuidador invisível, sempre subestimado, sempre à sombra das necessidades dos outros. Agora, observando a casa em silêncio, os documentos revisados, os pagamentos controlados e cada efeito de minhas ações concretizados, percebi que a verdadeira vitória não estava em humilhar ou punir ninguém, mas em restabelecer a ordem natural daquilo que sempre me pertenceu. A minha paz, a minha autonomia, a consciência de que não precisava da aprovação ou reconhecimento daqueles que haviam escolhido me desconsiderar. No início, a reconstrução começou de maneira simples, com pequenas decisões sobre o meu próprio espaço, a rotina que iria estabelecer, e as prioridades que finalmente poderiam ser minhas, sem a interferência de quem julgava ter o direito de ditar meus passos. Separei documentos, organizei finanças, defini objetivos práticos e silenciosos, como quem traça mapas em que cada linha e cada curva levam a um destino seguro, ao qual ninguém poderia interferir sem meu consentimento. Cada movimento era lento, deliberado, carregado da consciência de que o tempo dedicado à preparação agora se transformava em resultados tangíveis. A sensação de controle absoluto sobre minha própria vida preenchia cada gesto, cada decisão, cada hora do dia, e percebi que essa construção não se limitava apenas ao aspecto material, mas também ao emocional. A percepção de que minha existência, minha história,
Minha experiência de vida finalmente tinham o valor que deveriam ter, independente do que qualquer outra pessoa acreditasse ou tentasse impor. Comecei a organizar pequenas mudanças na rotina diária que refletiam minha liberdade recém-conquistada. Caminhadas longas pela vizinhança, visitas a lugares que antes eram impossíveis de frequentar sem explicações, pequenas indulgências que eu havia negado a mim mesmo por décadas de cuidado com a família, momentos de leitura, de silêncio, de observação do mundo à minha volta, todos preenchidos por uma sensação de pertencimento que não dependia mais da aprovação alheia. Cada passo era uma afirmação silenciosa de que a força que eu possuía não precisava ser proclamada, porque a própria tranquilidade da minha presença era suficiente para confirmar que nada poderia me desestabilizar sem minha permissão. Ao mesmo tempo, a relação com a família entrou em um novo estágio. Um que não dependia de conflitos nem de confrontos. Eu sabia que eles haviam compreendido, de forma dolorosa e inevitável, a extensão de minhas ações, o alcance da força silenciosa que sempre detive. E não havia mais necessidade de punições adicionais. Minha filha, meu filho e até mesmo minha neta, de maneira implícita, começaram a reconhecer que não poderiam me manipular novamente, que subestimaram alguém cuja paciência e estratégia superavam qualquer tentativa de desprezo. E embora não houvesse palavras explícitas de arrependimento ou pedidos de perdão, senti uma mudança na atmosfera, uma reverência silenciosa, um respeito que se manifestava não em palavras, mas em atitudes contidas, na forma como passaram a agir, sem precisar mais que eu intervisse ou demonstrasse autoridade. Com a liberdade consolidada, comecei a me dedicar a projetos pessoais que havia deixado de lado ao longo dos anos. Experiências simples que traziam alegria genuína, momentos que preenchiam o vazio emocional que antes era inevitável, mesmo na presença da família. Redecorei o espaço que agora era inteiramente meu. Organizei livros, quadros, plantas, objetos que carregavam significado próprio, construindo um ambiente em que cada detalhe refletia minha autonomia e minha escolha consciente de bem-estar. Caminhei à beira do rio, sentei-me em cafés que frequentava apenas por prazer, reencontrei amigos antigos, e cada ação reforçava a sensação de que não precisava mais depender de ninguém para validar minha existência, porque finalmente eu havia conquistado a soberania sobre minha própria vida. À noite, quando as luzes da cidade se acendiam e tudo parecia mais calmo, sentava-me na poltrona junto à janela, observando a rua silenciosa, refletindo sobre tudo o que havia ocorrido, desde a humilhação inicial à mesa, até a força silenciosa que eu exercera para restabelecer minha dignidade. Senti uma gratidão silenciosa por ter resistido, por não ter reagido impulsivamente, por ter mantido cada passo sob controle. E compreendi que a paz que agora preenchia meu coração não era apenas resultado da vitória sobre situações externas, mas sobretudo sobre a consciência de que finalmente havia respeitado a mim mesmo, que finalmente havia colocado minha própria vida em primeiro lugar, sem precisar prejudicar ninguém desnecessariamente, mas impondo limites claros, silenciosos, irrevogáveis. No final, percebi que a reconstrução e a paz não se manifestavam em luxos ou ostentação, mas em liberdade, em tranquilidade, em controle sobre minha própria história, sobre minhas decisões e sobre o efeito de minhas ações. Cada dia que passava consolidava essa sensação de vitória silenciosa, e mesmo que a família continuasse sua rotina, ainda lidando com os efeitos do que havia ocorrido, eu permanecia firme, sereno, observando, respirando devagar, sabendo que a força verdadeira reside na paciência, na estratégia e na capacidade de transformar humilhação e desprezo em aprendizado e autonomia. Eu havia perdido a necessidade de aprovação. Havia ganho a consciência de meu valor
e pela primeira vez em muitos anos podia viver plenamente, em paz, sem depender de reconhecimento alheio, com a certeza de que a vida que construí para mim mesmo era suficiente, completa e irreversível.